Bom, meu nome é Romilson Ferreira, estou aqui para trazer mais um vídeo para os irmãos. Revelação trazida para essa era, a era do tempo do fim. Eu quero falar um pouco sobre essa questão. Sempre foi assim, irmãos. O Eterno sempre levantou pessoas em cada era para poder trazer a palavra para aquela era. Na época de Adão, quem era a pessoa que estava com a palavra naquela era? Era Adão. A visão para aquela era oferecer sacrifício com o cordeiro, porque o Eterno vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. O que o Eterno estava mostrando para eles? Ó, para me agradar, vocês têm que vir diante de mim com o sacrifício do cordeiro. Então, Adão passou para Abel, Abel aprendeu. Beleza. Depois de Adão, o Eterno, lá na frente, o Eterno levanta outro. O Eterno levanta Enos. Enos passou a invocar o nome do Eterno. Enos era filho de Adão. O Enos passou a invocar o nome do Eterno. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Então todos passaram a invocar o nome do Eterno, porque Enos estava com a visão para aquela era. E aí o conhecimento ele vai aumentando em cada era. Agora já não era só o sacrifício do cordeiro, eles tinham que fazer o sacrifício do cordeiro e invocar o nome do Eterno. Tá entendendo? Aí quando você chega lá na frente, você vê Noé. Noé agora começa a construir a arca. E Noé estava fazendo o sacrifício do cordeiro, invocando o nome do Eterno e construindo a arca, edificando a arca. Então quem estava com a visão para aquela era quem? Era Noé. Tá entendendo? Então o Eterno foi levantando homens para cada era. O Eterno foi levantando homens para cada era. Ele foi levantando homens para poder trazer a mensagem para aquela era. Tinha pessoas que criam no Eterno naquela época, mesmo? Tinha. Eu não acredito que todo aquele povo que morreu no dilúvio ali eram pessoas incrédulas, não. Eram pessoas que acreditavam no Criador, mas eram desobedientes. O que está no livro de 1 Pedro? Diz que Alcha, morto na carne, mas vivo no espírito, foi e pregou aos espíritos, aos quais foram desobedientes na época de Noé. Crentes que foram desobedientes. Então na época de Noé tinha pessoas que criam, mas não queriam servir o Eterno de acordo com a visão para aquela era. Quem estava com a visão para aquela era Noé. Noé agora fazia o quê? Ele oferecia sacrifício, invocava o nome do Eterno e edificava a arca. Chega lá na frente, o Eterno chama Abraão. Abraão estava com a visão para aquela era. É tanto que o Eterno fez uma aliança com ele. Abraão, agora, qual é a aliança que o Eterno fez com Abraão? O Eterno fez uma aliança com Abraão para ele circuncidar os seus filhos. E circuncidar todos aqueles que estavam junto com ele. Quem quisesse andar junto com Abraão tinha que ser circuncidado. Foi uma aliança que o Eterno fez com Abraão. Então Abraão agora, além dele oferecer o sacrifício lá, além dele invocar o nome do Eterno, ele ainda circuncidava as pessoas. Tá entendendo? Então era a visão. Quem estava com a visão era Abraão. Tá entendendo? Então o Eterno ele levanta homens para aquela era. E quem está seguindo aqueles homens ali que está com aquela visão para aquela era, vão se dar bem. E sempre se deram bem. Quem estava lá com Noé deu bem, salvou 8. Quem estava com Abraão se deu bem. Chega lá na frente, o Eterno levanta quem, Romilson? Levanta Moisés. Quem estava com a visão para aquela era, Romilson? Moisés. Moisés sacrificou o cordeiro, fez a circuncisão, recebeu a lei do Velho Testamento, o Eterno entregou para ele as tábuas da lei. Quem estava com a visão para aquela era, Romilson? Moisés. Quem batia de frente com Moisés, quebrava a cara. Miriam bateu de frente, pegou lepra. Ficou leprosa. Teve que ficar 7 dias lá dentro de uma gruta lá, até Moisés interceder por ela, para ela entender que o Eterno falou, não, com Moisés eu falo frente a frente, porque ele eu levantei para essa era aí, ó. Eu levantei Moisés para essa era. O que você está questionando aí? Quem tem que disciplinar Moisés se ele fizer alguma coisa errada sou eu, não é vocês, não. Vocês ficam caladinhos que Moisés está com a palavra para essa era. Então o Eterno ele levanta homens para cada era. Tá entendendo, irmãos? A questão, enquanto a questão é séria, aí chega lá na frente, o Eterno levanta os profetas, levantou Davi, levantou Samuel, levantou Isaías, levantou Jeremias, levantou todo aquele povo ali para aquela era. E quem estava com Davi estava bem. Quem estava com Samuel estava bem, quem estava com os profetas estava bem, quem não estava com a pessoa que estava com a visão para aquela era, quebrava a cara. Então nós temos que nos encostar nas pessoas que estão com a visão para aquela era. Tá entendendo o recado que eu estou querendo passar para vocês? Então veja bem, aí chega lá na frente, vem João Batista e Alhana. O Eterno levantou ele para aquela era, para trazer a mensagem para aquela era, uma mensagem de arrependimento. Quem estava com a visão eram os fariseus, eram os doutores da lei? Não, eles eram... Lá no templo tinha gente com borra seguindo os fariseus, tinha muita gente seguindo os fariseus, mas quem estava com a visão para aquela era? E Alhana, João Batista. Então quem se deu bem? Quem estava com ele. Só que chega lá na frente, eles até questionam o Machia, ó. Mateus capítulo 9, versículo 14, os discípulos de João Batista, depois que o João Batista vai preso, vai lá querer questionar Yahshua, fala, ai, nós lá, João Batista ensinou para nós que nós tínhamos que jejuar, os seus discípulos jejuam.
questionando Yahshua, já estava errado. Lucas capítulo 9, versículo 28, diz que os apóstolos virou e falou assim, viu Elias e Moisés do lado de Yahshua, virou e falou assim, não, nós podemos fazer uma cabana para Elias, podemos fazer uma cabana para Elias, para Elial e para Marcha. Uma voz veio do céu e falou para eles assim, desceu uma nuvem, desceu até eles e falou assim, este aí é meu filho amado, é a ele que vocês têm que ouvir, vocês têm que prestar atenção, é nele. Ele que está com a palavra aí agora, não é Elias nem Moisés, Elias e Moisés já passou. Vocês têm que entender que quem está com a palavra para essa era aí agora é o meu filho, Yahshua Mashiach. Então, quando os discípulos de João Batista bateu de frente, ele já estava errado para eles, a visão está com ele, a visão estava com ele. Tá entendendo? Então o Eterno, ele chama pessoas para cada era. E aí, Romeu, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar aqui agora. Então, o que eu quero trazer para vocês é que para cada era da igreja, o Mashiach está falando através de um anjo para aquela igreja. O Mashiach deixou um anjo para cada era da igreja. Presta atenção, Apocalipse capítulo 1, versículo 16 ao 20. E ele tinha 7 estrelas na mão direita, e da sua boca se estendia uma longa espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol, brilhava com a sua força. Quando o vi, caí como que morto aos seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto. Mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Portanto, escreve essas coisas que viu, as coisas que estão ocorrendo agora, e as coisas que ocorrerão depois dessas. Este é o segredo sagrado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas representam os anjos das 7 congregações. Ele virou e falou assim, eu tenho 7 estrelas na minha mão. As 7 estrelas são os anjos das congregações, são os anjos das 7 eras da igreja. São 7 igrejas, são 7 eras que a igreja ia passar na terra. Porém, o Mashiach segurava 7 estrelas na mão. Cada estrela daquela ali era um mensageiro para cada era da igreja. Tá entendendo? Então, para a era da igreja de Éfeso, tinha um mensageiro. Para a era da igreja de Esmirna, tinha um mensageiro. Para a era da igreja de Pérgamo, da igreja de Tiatira, para a era da igreja de Sárdia e para a era da igreja de Filadélfia. Ele tinha um mensageiro para aquela era. É isso que eu quero trazer você aqui agora para você entender. Mensageiro, anjo significa mensageiro. No livro de Malaquias, eu não sei qual que é o versículo aqui, mas eu vou colocar na tela, eu vou procurar e colocar na tela para você. O livro de Malaquias fala que o sacerdote, ele é o mensageiro do Eterno para poder trazer a sua palavra. Ele é o mensageiro, ele é o anjo do Eterno. Então aqui está dizendo que na mão do Mashiach tinha 7 estrelas, tinha 7 anjos, era o mensageiro para cada era da igreja. Uma durou 100 anos, a outra durou 300, a outra durou 400 e tanto, e assim por diante. Mas vamos lá. Para a era da igreja de Éfeso, quem foi o mensageiro da era da igreja de Éfeso? O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Ele foi o mensageiro para aquela era. Está no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 15. Paulo fala assim, ó, o evangelho que eu aprendi não recebi de homem algum, mas foi mediante a revelação de Yahshua Mashiach. Então ele foi o mensageiro para aquela era, a era da igreja de Éfeso. Ela durou de 53 a 170 depois do Mashiach. Esmirna durou de 170 a 312. Quem foi o mensageiro para aquela igreja, Romeu? Se você pesquisar nos livros de história, a maioria dos estudiosos acreditam que foi Irineu. Irineu foi o mensageiro para aquela era. É lógico que dentro de uma era, morreu um, o Eterno pode levantar outra pessoa para dar continuidade à obra daquela pessoa ali que estava fazendo ela. Eu acredito que dentro de uma era da igreja, quando um morre, quando a pessoa morre, o Mashiach levanta outra pessoa para poder trazer a palavra para aquela era. Ela não vai ficar sem mensageiro. Eu acredito dessa forma. Posso até estar enganado, mas eu acredito dessa forma. Eu acredito que quando Paulo morreu, o Eterno levantou outro ali e continuou. Então, para a era da igreja de Éfeso, foi o apóstolo Paulo. Para a era da igreja de Esmirna, foi Irineu. Para a era da igreja de Pérgamo, foi Martim. Martim nasceu na Hungria no ano 315. Martim foi o mensageiro para a era da igreja de Pérgamo. Pérgamo durou de 312 a 606 depois do Mashiach. Tá entendendo? De 312, ali quando começou a surgir Constantino. Constantino surgiu no ano 315. Então Martim bateu de frente com o sistema e ele foi morto. Lá na frente eles mataram ele, não aceitaram na igreja católica. Mas ele foi um mensageiro para aquela era. Para a era da igreja de Tiatira começou no ano 606 e foi até o ano de 1515. Para a era da igreja de Tiatira, a maioria dos estudiosos aí acredita que foi Columbo
Columba foi o mensageiro para aquela era. Columbo e Patrício foi o mensageiro para aquela era ali. E para a era da igreja de Sardes, não resta dúvida, esse aí não resta dúvida. Todo mundo sabe quem foi o mensageiro da igreja de Sardes. A palavra Sardes significa reforma. Ela começou no ano de 1515. Quem foi o mensageiro da igreja de Sardes, meu? Martinho Lutero. Martinho Lutero surgiu no ano de 1515 e bateu de frente com a igreja católica. Ele foi o mensageiro para aquela era que o Eterno usou. É tanto que a palavra Sardes significa reforma. E Martinho Lutero, quem não sabe da reforma que ele trouxe? Qualquer pesquisador sabe da reforma que Martinho Lutero trouxe. Depois veio a igreja de Filadélfia. Alguns falam que ela começou no ano de 1703, ou talvez tenha começado agora, nós não sabemos. Mas se ela começou no ano de 1703, o anjo para ela, eles falam que começou com John Wesley. Mas ele morreu, então o Eterno está levantando mais pessoas. O Eterno vai deixar a igreja sem um mensageiro para aquela era. E a igreja de Filadélfia, ela não vai ficar sem mensageiro. Então o Eterno, ele levantou mensageiro para a igreja de Filadélfia agora, nessa era agora. Tá entendendo? Por quê, Romeus? Porque a igreja de Filadélfia, ao contrário da igreja de Pérgamo, que aceitou os nicolaítas, a igreja de Filadélfia, ela correu com os nicolaítas. Nicolaíta é hierarquia. Nicolaítas vem de duas palavras, Nico e Laos. Nico significa subjugar e Laos significa o povo leigo. Lá na igreja de Pérgamo entrou a hierarquia, a igreja foi corrompendo. Ela foi corrompendo. Lá na igreja de Pérgamo, eles mudou o nome do Salvador de Yahusha para Jesus. Lá entrou a hierarquia. Quando você chega na igreja de Filadélfia, porque a igreja de Martinho Lutero, a igreja de Sardes, é a igreja da reforma. Mas ela não restaurou tudo. O Martinho falou assim, eu não achei concluída a sua obra. Leia a carta da igreja de Sardes, que você vai ver que ele fala, não achei perfeita, não achei concluída a sua obra. Martinho Lutero não restaurou tudo. Mas quando você chega na igreja de Filadélfia, ela restaura todas as verdades do Eterno. O mensageiro da igreja de Filadélfia, ele foi levantado para restaurar todas as verdades do Eterno que haviam se perdido. Então o Eterno, meu irmão, ele nos levantou. Ele nos levantou para restaurar todas as verdades do Eterno que havia se perdido. O Eterno nos levantou para nós corrermos com a hierarquia. Nós estamos trazendo palavra mostrando que não pode haver hierarquia no nosso meio. Que não pode haver o clero, bispo, pastor, evangelista, presbítero, diácono. Não, nós não queremos essa hierarquia no nosso meio. Nós corremos com a hierarquia. O cabeça dessa igreja é Yahusha. Então Yahusha nos levantou como o anjo da igreja de Filadélfia. Queira você acreditar ou não, o Eterno nos levantou como o anjo da igreja de Filadélfia para restaurar todas as verdades que haviam se perdido. Nós tiramos a Trindade, que é uma das maiores abominações que foi introduzida no concílio de Nicéia no ano 391 pelo Papa São Damasco e pelo imperador Teodócio. Nós tiramos essa Trindade. Nós não pregamos três, nós pregamos duas pessoas, o Pai e o Filho. Assista o vídeo lá para você entender lá o vídeo lá que nós lançamos lá. Mistério, Babilônia, mistério. Assista lá no canal Manual de Algo que você vai entender. Então nós tiramos a hierarquia, nós tiramos a Trindade. Nós mostramos que o nome Jesus é falso, esse nome que eles mudaram lá na igreja de Pérgamo, mas mudou o nome. Lá no início ele vira e fala assim, tens aí aqueles que ainda conservam o meu nome. Antipas, mas logo a hora que ele morreu, e depois morreu o anjo da igreja lá, Martim. Quando Martim morreu, eles mudaram o nome. Iesus, e Yahusha botou Iesus. E aí mudou o nome, colocou a hierarquia dentro da igreja. Mas quando você chega na igreja de Filadélfia, nós tiramos a hierarquia, nós tiramos a Trindade, nós mostramos que esse nome é pagão, que o nome Jesus não é o nome do Mashiach, nós restauramos, nós trouxemos, pela graça do Eterno, nós trouxemos a restauração do nome do Mashiach, que é Yahusha. Nós trouxemos a restauração do nome do Eterno também, que se perdeu, que eles falavam era Senhor. Nós mostramos que é Yahweh. O nome do Eterno aparece 6.828 vezes só no Velho Testamento. Eles tiraram e colocaram o Senhor. Mas a igreja de Filadélfia trouxe a restauração do nome do Pai e do Filho. Por quê, Romeus? Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, ele vira e fala assim, ó. Escreverei na sua testa o nome do meu Pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Escreverei na sua testa o nome do meu Pai, Yahweh, o meu nome, Yahusha, o nome da cidade santa, Yahushalã. Então, o mensageiro para a igreja de Filadélfia, ele veio para restaurar todas as verdades. Por isso que na igreja de Filadélfia fala, vocês não negaram o meu nome. Não está falando do nome Jesus. Não está falando desse nome, está falando do nome Yahusha. Então a igreja de Filadélfia ela veio para restaurar todas as verdades.
Essas palavras, ela veio para trazer a palavra da justiça para você herdar o reino. Por isso que ele fala para a igreja de Filadélfia, porque vocês guardaram a minha palavra, eu vos guardarei da hora da tribulação. Por quê? Porque essa igreja, ela tem a palavra da verdade, sem fermento. Por isso que essa igreja tirou o quarto evangelho, por isso que essa igreja mostrou que a igreja católica colocou o fermento no meio da farinha, no meio das escrituras e fermentou tudo. Mas a igreja de Filadélfia está mostrando para vocês qual é os livros que são inspirados e quais os que não são, quais os versículos que foram acrescentados e quais os que não foram. A igreja de Filadélfia está tirando todos os fermentos e jogando para fora, porque ela não aceita, ela prega palavras sem fermento, porque vocês guardaram a minha palavra, eu vos guardarei da hora da tribulação. Então o Eterno nos levantou como o anjo da igreja de Filadélfia. Queira você aceitar ou não, meu irmão, o Eterno nos levantou. Essas palavras da restauração de todas as verdades. Tá entendendo? Agora eu quero entrar na questão lá que eu voltei lá atrás, quando eu falei para vocês. Só resumindo, quem estava com Ialcha deu bem. Quem estava com João Batista se deu bem. Quem estava com Abraão se deu bem. Quem estava com Moisés se deu bem. Quem estava com Noé lá edificando a arca se deu bem. Por quê? Porque eles eram os homens que estavam com a palavra para aquela era. Tá entendendo? Tá pegando aí o meu raciocínio? Tá entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Que quem está conosco nessa visão, meu irmão, o Eterno vai abençoar eles. Para terminar, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, para poder tentar despertar muitos que estão na Laodiceia e estão dentro da Filadélfia, trazendo essa palavra do Eterno, essas revelações. Então veja bem, irmãos, quem trouxe para vocês, irmãos, mostrando que o dízimo ele faz parte da lei, ele não faz parte da graça. O Eterno nos levantou para trazer essa revelação para vocês, para mostrar que o dízimo faz parte da lei, apesar que muitos irmãos aí dentro do sistema também já viu isso. Mas quem o Eterno levantou nessa última era para mostrar para vocês os nicolaítas, que vem da palavra Nicolaus, duas palavras gregas, Nico e Laus. Nico significa subjugar e Laus significa o povo leigo, uma hierarquia dentro da igreja. Quem o Eterno levantou nessa era para trazer essa revelação para vocês, mostrando que não pode haver uma hierarquia dentro da igreja. Nico significa subjugar e Laus, o povo leigo. É uma hierarquia dentro da igreja. Eu já falei sobre isso em vários vídeos e mostrando que não pode existir uma hierarquia dentro da igreja. Então quem o Eterno levantou nessa era para mostrar para vocês que não pode haver uma hierarquia dentro da igreja? O Eterno nos levantou para essa era, irmãos, trazendo essas revelações. Quem o Eterno levantou nesses últimos dias para mostrar para vocês que não existe trindade, igual o vídeo que nós lançamos lá, que já está com mais de 1.200.000 acessos, mostrando que a trindade é uma abominação da igreja católica, para vocês não ficarem debaixo de idolatria. O Eterno me levantou para mostrar, para desmascarar essa abominação, a Santíssima Trindade, que veio do catolicismo romano, que foi colocado pelo Papa São Damasco e o Imperador Teodócio no ano de 381 depois do Mashiach. Que não existe três deuses, que existe um Criador do universo, Ial dos exércitos, e o seu filho, o Mashiach, que veio morrer por nós. E que o Espírito do Eterno é o poder dele que está em toda a terra. Quem o Eterno levantou nessa era para te mostrar que adorar o Filho do Eterno é idolatria, meu irmão. Eu mostrei para vocês nos meus vídeos lá que somente o Pai, Ial, pode ser adorado. O próprio Filho disse, a Ial adorarás e só a ele prestarás culto. Somente a Ial, o teu Criador, adorarás e só a ele prestarás culto. E Alcha disse isso. Eu mostrei que todos os versículos onde fala para adorar o Filho, na verdade a tradução original fala que é para prostrar-se diante dele, em sinal de reverência, em sinal de respeito. Ele é digno de ser honrado, glorificado, exaltado, reverenciado, mas não adorado, porque o próprio Filho mostrou que é o Eterno que tem que ser adorado. Então o Eterno me levantou para te mostrar isso, para você não ficar debaixo de idolatria, para você poder herdar o reino do Mashiach e para que você possa ter as armas para você alcançar o primeiro arrebatamento, porque os idólatras que estão adorando a Trindade, adorando o Filho, não vão herdar o reino do Eterno. Tá entendendo, irmãos? Quem que o Eterno levantou nessa era para mostrar para vocês que o quarto evangelho é herético, que foi totalmente desmascarado? Lancei 3 vídeos mostrando que o quarto evangelho é herético. E é herético e é imundo, ele é contraditório. Assista lá para você entender. Quem o Eterno levantou nessa era para mostrar que Emmanuel Macron é o anticristo, é o filho da perdição, é a besta que sobe do mar? Quem o Eterno levantou? O Eterno me usou como o primeiro para mostrar que ele é a besta. O Eterno revelou para mim, me mostrou que ele é o anticristo. Tá entendendo? Então o Eterno levanta homens em cada era. Ele me levantou para essa era, para trazer essa revelação para você, que Emmanuel Macron é o anticristo, é a besta, é o filho da perdição. Quem o Eterno levantou para mostrar que o Papa Francisco é o falso profeta que vai trabalhar com o anticristo? Eu fui o primeiro a lançar um dos vídeos lá no YouTube mostrando que ele é o falso profeta.
E muitos começaram a caluniar, dizendo, não, né, não. Agora outros já estão voltando atrás e já dizendo que ele está reunindo as religiões e que tudo indica que ele vai apresentar o anticristo agora em 14 de maio. Então, irmãos, fica atento aí, irmãos. Fica atento aí, irmãos. Agora, irmãos, por cima de... E outra coisa, quem o Eterno levantou para mostrar que esse nome Jesus e Jesus significa porco, é um nome imundo, é um nome pagão que veio do catolicismo romano. Por último agora, irmãos, por último agora, quem o Eterno levantou para trazer a revelação do nome dele, Iau? Quem o Eterno levantou nessa última era, pela graça dele, pela graça do seu Filho, para mostrar que o nome do Filho dele é Yahushua Mashiach, para que você possa invocar o nome dele, Iau, e o nome do seu Filho e ser purificado dos seus pecados. Quem o Eterno levantou? Quem o Eterno levantou não foi aqui no Brasil, o Eterno não me levantou para essa era, para trazer a última das revelações, que essa é a última revelação. A revelação mais tremenda e mais importante de todas é a revelação do nome do Eterno, do nome do Pai e do nome do seu Filho, Iau e Yahushua. Esse é o resumo de todas as revelações que haviam se perdido, de todas as verdades que haviam se perdido durante as eras da igreja. O Eterno está restaurando nessa era da igreja de Filadélfia. Então o Eterno nos levantou, o Eterno me levantou para trazer essa revelação do nome dele para você e do nome do Filho dele. Agora, irmãos, agora eu quero chegar onde eu cheguei. Veja bem, irmãos, eu estou dizendo para você, não tira nenhuma dessas questões, que se você tirar, você não entra no reino. Não tira a questão da imersão, você tem que se emergir no nome de Yahushua Mashiach. Você tem que partir o pão e o cálice, porque é um mandamento do Mashiach. Não tira essa questão, que senão você não entra no reino. Não tira a questão da consagração, fazer mortificar o seu corpo, jejuar. Não tira essa questão, porque senão você não vai vencer sua carne, você não vai entrar no reino. E não tira a questão da oração, porque senão você não vai entrar no reino. Eu vou te provar dentro da escritura agora. Veja bem, no livro de Josué, capítulo 5, versículo 7 em diante, o povo saiu do deserto querendo herdar a terra do descanso, a terra da promessa. Hoje nós saímos, nós fomos libertados por Yahushua, fomos salvos por Yahushua, estamos caminhando para poder herdar o reino. E herdar o primeiro arrebatamento, participar do primeiro arrebatamento e ir lá para onde o Eterno está, lá na Terra Santa, lá na glória. Então o Eterno nos chamou para isso. Só que aquele povo que saiu do Egito foi tudo símbolo, foi tudo mostrado para nós. São sombras das coisas que haveriam de vir. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, fala, isso são revelações para o fim dos tempos, para quem está vivendo o fim dos tempos, que somos nós. O Eterno então lá mostrou para eles o quê? Falou, ó, Josué, tem uma turma aí que nasceu no deserto, lá eles não foram circuncidados. Circuncida eles, porque se você não circuncidar eles, eles não vão entrar na terra prometida. Tiveram que passar pela circuncisão. E a circuncisão eu já mostrei que ela foi substituída pelo batismo, pela imersão. Está no livro de Colossenses capítulo 2. Então você tem que ser emergido, porque a circuncisão foi substituída pelo batismo, pela imersão. Qualquer teólogo aí fala isso, sabe disso, qualquer dicionário mostra isso. Outra coisa, eu até falou com eles... Tem muitos aí também que não participaram da Páscoa, só participou quando saiu do Egito e quando estava no Monte Sinai. Depois não participou mais. Pessoas nasceram no meio de vocês e não sabem nem o que é uma Páscoa. Faça a Páscoa antes de entrar para a terra da promessa. Antes da terra, que estava no Gigal, na fronteira. Hoje nós estamos na fronteira, nós estamos na Gigal. Nós estamos nos purificando para poder herdar o reino e subir no primeiro arrebatamento. O Eterno falou, faça a Páscoa, celebra a Páscoa. Senão, eles não podem entrar, Josué. Se eles recusassem a Páscoa e a circuncisão, o Eterno deixava eles entrar nunca. Então, a Páscoa é o quê, Romeu? A Páscoa, se você pegar em qualquer dicionário, eu tenho 2 dicionários lá em casa, dicionário em hebraico, e todos os 2 dicionários mostram que a Páscoa foi substituída pelo partir do pão e do cálice. Se você recusa esse mandamento do Mashiach aí, você não vai entrar na terra da promessa. Qualquer teólogo, qualquer estudioso da Escritura sabe que a Páscoa ela foi substituída pelo partir do pão e pelo cálice. É tanto que a Páscoa ela é o memorial para Israel no Velho Testamento. E o partir do pão e do cálice é o memorial para a igreja. A igreja tem que fazer, é um memorial, é para fazer. Por isso que ele falou, fazei isso em memória de mim. Quando ele deu ali o cálice ali, quando ele celebrou a Páscoa ali no livro de Lucas, ele não mandou fazer em memória dele, mas quando ele pegou o pão e partiu o cálice, ele falou, isso aqui vocês vão fazer em memória de mim. Depois ele apareceu para o apóstolo Shaul. Não interessa se foi 3 anos, se foi 10 anos, se foi 50 anos, que ele apareceu para o apóstolo Shaul depois que ele tinha ido para o céu, mas ele apareceu para o apóstolo Shaul e falou assim, ó, apóstolo Shaul, é para você ensinar para a minha igreja aí, ó, que é para eles partir o pão e partir o cálice. E é que é para eles fazer isso aí em memória de mim, porque o apóstolo Shaul ele não recebeu o evangelho, ele não recebeu essas revelações, não foi dos apóstolos não.
como eu disse no vídeo anterior, ele recebeu direto de Yahshua. Por isso que ele falou, Yahshua, o que eu recebi de Yahshua eu passei para vocês, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vós. Tomou o cálice e partiu e disse, essa é a nova aliança no meu sangue. Então a Páscoa lá para Moisés, foi a velha aliança. O Eterno fez uma aliança com Moisés. Moisés passou o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Ali o Velho Testamento, a velha aliança, o Velho Testamento foi entregue para Moisés. E Yahshua, então, o que ele fez? Ele veio cumprir o Velho Testamento e falou assim, agora isso aqui é a nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue, esse cálice aqui. Ele estava introduzindo o Novo Testamento. Ele estava introduzindo a nova aliança. Se você recusa isso, você está recusando a nova aliança. Se você recusa partir o pão e partir o cálice, você está recusando a nova aliança que Yahshua fez conosco. Você vai ficar de fora do reino, você vai ficar de fora do primeiro arrebatamento. Todos aqueles que abraçarem essa fé juntamente conosco vão se dar bem, porque quem abraçou Abraão lá atrás se deu bem. Quem abraçou Adão, quem abraçou Enos, quem abraçou Noé, quem abraçou Moisés, quem abraçou Davi, quem abraçou todos os homens que foram levantados para aquela era, se deu bem. Mas todos aqueles que se rebelaram e bateram de frente, Barnabé bateu de frente com Paulo, depois você nem via mais falar em Barnabé. Miriam bateu de frente com Moisés, depois você viu que Miriam pegou lepra. Então o Eterno está levantando pessoas para essa era. O Eterno me levantou como uma pessoa para trazer as revelações para essa era. As verdades que haviam se perdido, queira você aceitar ou não. Entendeu? Eu quero que você una força conosco, porque nós estamos no final dos tempos. Não é hora de sair infiltrando heresia dentro da igreja, não, porque isso aí destrói o corpo do Mashiach e destrói a vida da igreja. Aquelas pessoas que estão querendo alcançar o reino acabam ficando de fora. Veja bem, irmãos, eu nunca falei no YouTube que eu sou um profeta, mas eu posso dizer que eu sou um mensageiro levantado pelo Eterno para trazer essa palavra para essa era. Tá entendendo, irmãos? E é interessante observarmos que essas passagens que eu falei do povo do Eterno saindo lá do Egito e entrando na terra do descanso, é justamente em cima dessas passagens que eu ganhei a revelação de que o arrebatamento vai acontecer no dia 15 de Nissan. Porque no livro de Números e no livro de Êxodo, diz que Israel saiu lá da terra do Egito no dia 15. Rodaram 40 anos no deserto. E somente no dia 15 de Nissan eles puderam entrar na terra de Canaã. Então eles saíram no dia 15 para entrar no dia 15. Isso nos mostra que nós vamos sair da terra no dia 15 de Nissan para entrar na glória no dia 15 de Nissan. Então eu ganhei essa revelação do Eterno justamente em cima desse capítulo que fala de Israel saindo do Egito e entrando na terra da promessa, na terra do descanso. É a mesma coisa que está acontecendo conosco. Hoje eu estou vendo a história repetir diante dos nossos olhos. E é justamente a questão do partir do pão é que vai fazer a separação de quem vai entrar e quem não vai entrar, irmãos. Veja bem, irmãos, eles pararam na fronteira da terra de Canaã, lá em Gigal. A palavra Gigal significa separação, afastamento. O Eterno está tirando quem vai entrar e quem não vai entrar. E é justamente no capítulo 11 de 1 Coríntios que fala lá, é necessário que haja heresias, ou facções, ou divisões no meio de vós, ou heresias, para que se manifeste os aprovados. Então o que vai separar a turma é o partir do pão e o vinho. É que vai separar quem vai entrar e quem não vai. Igual lá atrás. Lá atrás, se eles rejeitam a Páscoa lá ou a circuncisão, eles não iam entrar. Então nós estamos na fronteira, nós estamos em Gigal. A palavra Gigal significa separação, afastamento. O Eterno está separando aqueles que vão entrar e aqueles que não vão entrar. É necessário que haja heresia para que se manifeste os fiéis, os aprovados, aqueles que vão entrar. Está entendendo, meus irmãos? Então veja bem, irmãos. O que eu tenho para dizer é isso aí. Lá diz que o Eterno tirou o opróprio do povo dele. O Eterno tirou o Eterno, na hora que ele circuncidou eles, que eles se prepararam todinho, o Eterno falou, hoje eu tirei o opróprio de vocês, a vergonha que vocês passaram no Egito. O que é isso, Romeus? É porque os egípcios ficavam falando para eles, vocês nunca vão herdar a terra da promessa. Vocês nunca vão herdar a terra de Canaã. É isso que os desinformantes estão falando conosco, vocês nunca vão ser arrebatados. Não existe arrebatamento antes da tribulação, não existe arrebatamento antes da tribulação. Quando eles veem o arrebatamento acontecendo antes da tribulação, ali vai estar cumprindo essa palavra que o Eterno vai dizer, hoje eu tirei a vergonha de vocês, hoje eu tirei a humilhação que vocês passaram lá na terra, quando muitos disseram que vocês não iam ser arrebatados, vocês foram arrebatados e entraram na terra da promessa. Está entendendo, irmãos? Está entendendo essa questão? Então nós temos que tomar cuidado. Fica a seu critério agora. Você quer acompanhar aqueles que têm a visão da era
ou você quer acompanhar aqueles que não estão com a visão para essa era? Fica a seu critério, meu irmão. Fica na graça e na paz de Yahshua Mashiach.